Muitos BMWs modernos usam o motor B58, considerado confiável, fácil de ajustar, durável e simples de manter fora da garantia. Agora, a BMW tem um motor que dura 400 mil quilômetros e que eu realmente compraria, presente em muitos de seus principais modelos. Vamos falar sobre isso. A vida é curta para dirigir carros ruins. O motor B58 não está presente em veículos menores de entrada, como o X1 ou X2. São principalmente tração dianteira, mas usam as rodas traseiras para reforço extra. O motor B58 estava disponível em duas séries com tração traseira, como o 240. Ou você pode achar no M340i, que explica o significado da série 40. Você recebe o motor B58, o BMW X5 também. Também é possível ter um V8 biturbo aprimorado, mas a série 40 é a versão básica do X5. Você pode achá-lo no X3 como este. Note o M40i, que indica a geração 40, mostrando que possui o B58. Você também pode encontrá-lo no X4, X6 e na série 40. Esse motor também está no 740 Série 7 e X67. A BMW o usa em vários SUVs de 3 fileiras e outros modelos. Lançado em 2015 para substituir o N55, em 2016 apresentaram o novo motor excelente. Incluiu novos recursos e uma atualização técnica em 2019. Quero focar nisso, pois 2019-2020 marcou o lançamento da versão atualizada do B58. Apesar do grande problema, 2021 é quando realmente deveria comprar. Muitos afirmam que o motor BMW B58 é um dos motores mais confiáveis no segmento de carros de luxo. Ponto final. A Toyota usou um trem de força parecido no Supra. Motor 6 cilindros em linha, 3 litros, turbo duplo fluxo, prioriza potência nas rodas traseiras, com versões X-Drive, oferecendo tração nas 4 rodas. Isso se conecta à confiável transmissão automática ZF de 8 marchas, outro componente à prova de balas desse conjunto motriz. Interessante notar que o motor B58 trouxe várias melhorias em relação ao N55. Havia muitas reclamações sobre o motor N55, principalmente no sistema de arrefecimento. Os motores mais antigos tinham a bomba d'água elétrica na parte de baixo, o T-Stat. Eles eram parafusados juntos e era um trabalho extremamente demorado e um processo longo para fazer essa substituição. Infelizmente, eles duravam só de 50 a 60 mil milhas e depois acabavam. Os novos motores tinham encapsulamento térmico, reduzindo variações extremas de temperatura, principalmente em climas frios. Isso diminuiu rachaduras e fadiga em alguns plásticos sob o capô. Motor com bloco fechado. Não precisava mais das juntas do cabeçote para segurar o líquido de arrefecimento. É um design de circuito fechado, sem preocupação com juntas do cabeçote queimadas nesses motores. Como tudo, você aprende usando. A BMW aprimora esses motores há anos, tornando-os melhores a cada ano. Mas em 2019, quando eles fizeram aquela atualização, TU, claro, para o B58 veio junto uma bomba de óleo aprimorada que infelizmente tinha uma carcaça de plástico e esses anéis de plástico eram propensos a falhas. Então, infelizmente, o B58, por melhor que fosse, e com todas as melhorias que eles fizeram. Em 2019 e início de 2020, houve falhas na bomba de óleo com peças plásticas, o que frequentemente deixava você sem óleo. Isso aconteceu. Ao pegar um modelo de 2021, às vezes havia uma peça atualizada. Você pode atualizar seu modelo antigo com a peça mais recente e ter a confiabilidade esperada. Eles trocaram a bomba d'água elétrica pela mecânica na nova geração do B58. Isso é um pouco problemático, mas envolve principalmente o consumo de fluido de arrefecimento. Veja, esse é um dos problemas que muitos proprietários reclamam. Eles tendem a dissipar fluido de arrefecimento. Claro, existem os vazamentos clássicos de fluido de arrefecimento que você encontra em qualquer BMW, e o B58 parece apenas continuar essa tradição em alguns casos. Embora algumas das peças sejam mais fáceis e baratas de substituir, o fato é que muitas dessas peças ainda podem apresentar vazamentos. A bomba d'água agora é mecânica, outras mudanças também ocorreram, nem todas positivas. O válvula de ventilação positiva do cárter, pode custar de 500 a $1.000 para trocar. Muitos donos de BMW que mantêm o carro por mais tempo trocam o válvula de ventilação positiva do cárter na concessionária por 800 a $1.200, tudo incluso. Basta fazer um bypass, colocar um catch can e aliviar, e nunca mais vai precisar se preocupar com esse problema. Mas o válvula de ventilação positiva do cárter não é um problema incomum.
A complexidade dos motores turbo de injeção direta faz com que BMW, Mercedes e Audi também enfrentem problemas no respiro do cárter. Ventilação, vazamentos de fluido de arrefecimento. Agora, claro, eles têm um reservatório de fluido de arrefecimento com 2 seções e, na verdade, você tem 2 circuitos diferentes. Infelizmente, as tampas dos reservatórios de fluido de arrefecimento costumam vazar e transbordar. Claro, isso custa um pouco mais e dá mais trabalho na oficina. Além de problemas com mangueiras estranhas que começam a degradar com 80, 120, 150 mil milhas. Agora, já ouvi pessoas no fórum dizendo: "Ah, isso me custou 15 mil? O concessionário me passou esse valor para trocar todas as mangueiras da BMW." Isso é um absurdo. Mesmo trocando mangueiras, bomba d'água e radiador, não chega perto desse valor. No geral, o serviço exige muita mão de obra e peças caras, como toda BMW, mas não é algo para se preocupar sempre. O mais importante, claro, é ficar sempre atento a qualquer vazamento ou problema. Faça a manutenção desse BMW e o B58 vai durar centenas de milhares de quilômetros. Outro problema no B58, colocaram as correntes de comando perto do corta-fogo, infelizmente por algum motivo estranho. Como fazem há anos com os N47 e alguns N20, em vez de colocá-los na frente do motor, onde normalmente ficam. O problema se agrava nos solenoides Vano localizados próximos às correntes de comando. Os solenoides Vano são conhecidos por falharem ocasionalmente e agora são tratados como item de manutenção. Mas ao contrário do que muita gente diz, que sim, quando seus solenoides param de funcionar, você vai ter que tirar o motor, isso na verdade não é verdade. Acessar os solenoides Vano é difícil, mas há uma ferramenta especial para trocá-los corretamente. Não é necessário remover o motor. Se ele ou a transmissão estiverem fora, vale a pena trocar os solenoides nesse momento. Como saber se há um problema? Normalmente, a luz de verificação do motor acende no painel. Você vai notar baixo desempenho e falta de precisão. O carro não terá bom rendimento. Você pode segurar o acelerador e sentir oscilações. Esse é um dos principais sintomas de problemas nos solenoides, que existem para garantir máximo desempenho. Em baixas rotações, assim como em altas, respirando lá em cima, e quando você perde essa postura e perde essa perspectiva, tende a começar a oscilar. Esse é um sintoma clássico. Outro problema comum é o vazamento nas juntas da tampa de válvulas, que frequentemente falham. E muitas vezes as próprias tampas de válvulas feitas de plástico são conhecidas por rachar com o tempo. Se elas racharem, é melhor já trocar enquanto estiver mexendo ali. Troque a junta. Tanto a junta da tampa de válvulas quanto a própria tampa são conhecidas por vazar. E você pode acabar vendo a luz de verificação do motor acender. Se você estiver trocando as velas de ignição, pode perceber muito óleo ao redor das velas. Isso pode ser um sinal. Você pode sentir aquele cheiro de óleo queimando vindo do coletor de escape quente. Pode indicar algo, mas no fim são vazamentos no chão. Ou o fato de ter que adicionar óleo sempre, já que esses motores normalmente não consomem muito. Se você começar a perceber uma mudança, onde o motor começa a consumir óleo, isso pode ser um indicativo certeiro. Você pode ter um vazamento na junta da tampa de válvulas ou uma tampa de válvulas quebrada. Outro problema que persistiu com o B58 foi o alojamento do filtro de óleo, que ainda apresenta questões. O alojamento do filtro de óleo possui um anel de vedação entre ele e os resfriadores, que pode vazar. Você pode acabar misturando óleo e fluido de arrefecimento, o que é ruim. Tive esse problema no meu antigo N54 e ele continua ocorrendo no N55 e no B58. Após tantos quilômetros, será preciso trocar essas juntas. Dá um pouco de trabalho. No meu veículo, precisei desmontar vários equipamentos só para acessar um parafuso. Acabei gastando 5 ou 6 horas na garagem fazendo sozinho. Agora, a nossa oficina ela vai cobrar bem menos e as peças não são tão caras, mas é algo que você precisa levar em consideração. O suporte do filtro de óleo costuma quebrar ou até partir o filtro internamente. E já houve casos em que as pessoas realmente tiveram que descartar e colocar um suporte totalmente novo. Agora, se a concessionária vai fazer isso por conta deles, claro, por que não? Mas basicamente, esse é um gasto que você não precisa ter. Minha recomendação é, faça trocas de óleo mais frequentes. A troca de óleo a cada 10 mil milhas é uma das piores práticas que vemos no setor. Apesar do óleo suportar, há muita sujeira e corrosão. Troque o óleo com mais frequência. Mantenha as trocas de óleo e o líquido de arrefecimento em dia sempre nos níveis corretos. Se os fluidos baixarem, investigue a causa. Essas são as principais razões de falha do motor B58. Além disso, é um motor robusto e bem ajustável, com grande potencial de potência. Com uma potência máxima de cerca de 382 cavalos direto de fábrica, não é incomum encontrar muita gente conseguindo chegar perto de 700 ou 800 cavalos. Preparado pelos componentes internos desse motor, falamos de virabrequim e bielas forjados, resfriamento com bloco fechado e um turbo superior.
sistema de combustível melhorado, o motor suporta, mas faça manutenção. Isso é essencial. Outra coisa é que muitos dos motores B58 modernos agora estão acoplados, você vai notar, com sistemas híbridos leves. Você vai ver que tem um emblema M na frente e, claro, é um visual totalmente novo. Você tem essas pinças diferentes, o emblema M e toda essa excelência. É um novo visual para o X3, mas esse se chama M50. Agora você lida com o sistema híbrido leve de 48 volts, tornando tudo ainda mais complexo. O B58 transmissão ZF de 8 marchas e o novo sistema híbrido leve agora oferecem mais desempenho. Faça a manutenção regularmente. Esses motores duram de 200 mil a 250 mil milhas. E é isso, pessoal. Não deixem de conferir alguns dos principais BMWs. Eu compraria e provavelmente seriam os únicos. Espero ver cada um de vocês em breve. Pessoal, até lá. Tchau, tchau.